E a gente não consegue entender como a abelha consegue fabricá-los. É difícil a gente conseguir entender isso. Como é que a abelha consegue fabricar o mel? Como é que a abelha consegue fabricar o própolis? É impressionante. Ela vai na natureza, nas plantas e retira as substâncias. Como é que ela seleciona as substâncias que ela retira da natureza? Como é que ela compõe, que ela faz isso tudo? Milagre. O ser humano, com toda a sua tecnologia, não consegue ter essa tecnologia da natureza. E esse assunto que a gente vai ver nesse vídeo que está começando agora, sobre o mel de abelha. Gente, como é que um produto pode ser um alimento e um remédio ao mesmo tempo? O mel de abelha é um dos principais alimentos funcionais. O conceito de alimento funcional é aquele alimento que, ao mesmo tempo que ele nutre você de uma forma espetacular, dando um monte de vitaminas, minerais, etc., ele também possui substâncias que são farmacologicamente ativas. Uma substância que é farmacologicamente ativa é um remédio. Remédio igual ao de farmácia. Só que a diferença é que ele é muito melhor do que o de farmácia. Esse produto natural previne câncer e ajuda no tratamento, comprovado cientificamente. Esse produto natural é o mel de abelha. E, obviamente, o diabético não deve consumir. Isso aqui não vale para quem está com diabetes, minha gente, é lógico. Porque o mel tem um teor muito grande de açúcar nele, mas é um açúcar natural, cheio de flavonoides ao redor, mas é muito alto o teor de glicose no mel. Então ele deve ser considerado mais como um remédio do que um alimento. O mel de abelha, ele é um milagre. Eu vou explicar para vocês um dos motivos pelo qual o mel de abelha é um milagre. Pense numa substância que tem várias propriedades farmacológicas, não é uma só. Quando você compra na farmácia um antibiótico, ele é só antibiótico. Ele não vai ter um efeito antialérgico, imunomodulador. Ele não vai ter um efeito antipirético, não vai. Mas o mel de abelha é tudo num pacote só. O mel de abelha é um anti-inflamatório natural fantástico. O mel de abelha é um antialérgico natural fantástico. O mel de abelha é um antipirético natural fantástico. O mel de abelha é imunomodulador, estimula a imunidade, atua sobre a imunidade. Ele é antifúngico, antibacteriano, antiviral, antimicrobiano de largo espectro. Tudo isso num produto só. Como é que pode uma coisa dessa, não é? Agora, tem algumas contraindicações para o mel, né? A primeira contraindicação para o mel de abelha são as crianças abaixo de 2 anos de idade. Não deve consumir. Isso aí, teoricamente, tá? Por conta das questões da microbiota que não está formada ainda, pererê, pererê. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, o mel de abelha não é recomendado para diabéticos. Nem tipo 1, nem tipo 2. Nós estamos lidando com câncer, que é uma doença grave e que pode ser prevenida. Estamos lidando com um remédio natural maravilhoso, que é o mel de abelha, do estímulo do que nós chamamos de apoptose celular. Deixa eu explicar aqui para vocês. O câncer, ele surge a partir de uma célula normal. Então nós temos uma célula normal que tem aquele formatozinho dela bonitinho, o formato tem a ver com a função dessa célula, e aí a célula, de repente, ela perde todo aquele formato bonitinho, fica uma aberração, ela fica toda deformada, há uma deformação na célula, e ela se maligniza, ou seja, deixa de cumprir com a sua função normal, e se transforma num pária do organismo, não está mais conectada ao todo orgânico. Ela vai funcionar como um marginal dentro do organismo, da sociedade orgânica de células. A célula cancerígena, uma vez formada, ela perde a capacidade de morrer. Ela se torna eterna. Ela fica se reproduzindo sistematicamente, sem freio algum, porque as mitocôndrias estão danificadas. E a célula cancerígena, ela para de respirar, existe a respiração celular, do mesmo jeito que você respira, a célula também respira. E ela respira com a chegada do oxigênio, que faz com que dentro da mitocôndria ocorra uma produção de energia, uma reação química catabólica, ou seja, vai quebrar alguma molécula, no caso pode ser a glicose, pode ser a gordura ou o corpo cetônico, que é usado como combustível. E aí vai liberar energia. E aí isso é a respiração celular,
que quimicamente é chamado de fosforilação oxidativa. A célula, através da mitocôndria, produz ATP. O ATP vai ser a moeda de energia da célula. Então, a célula precisa de energia para sobreviver e para cumprir sua função. Na célula cancerígena, ela não vai mais precisar de oxigênio. A única coisa que ela vai precisar é de glicose para fermentar. Ela começa a fermentar. Ela não faz mais a fosforilação oxidativa, ela não tem mais o ciclo de Krebs, o famoso ciclo de Krebs, a mitocôndria não funciona mais. Então, ela não morre, ela não sofre apoptose. Ora, uma célula estragada, a mitocôndria manda uma ordem, morra, e a célula se destrói. Isso chama-se apoptose celular. E aí outra célula vem e substitui aquela que estava estragada. A célula cancerígena não morre, ela é eterna e ela se reproduz sem parar. Ela vai se reproduzindo e forma um tecido. O que é tecido em termos de histologia, de biologia? Tecido é um conjunto de células que se juntam e formam um tecido. E aí daí forma o órgão. Então o rim é formado de tecido renal. O fígado é formado de tecido hepático, que é formado de células hepáticas. Então você tem uma célula que é anormal, não cumpre mais função, não tem a forma normal de uma célula e que não morre de jeito nenhum e se reproduz sem parar. Fica se reproduzindo. Quando ela se reproduz, ela forma um tecido anormal. Esse tecido anormal é o que se chama de tumor cancerígeno. Vai crescendo, 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 sem fim, sem limite, até destruir a própria pessoa. O que o mel faz? Ele vai prevenir o câncer. Porque o mel ele possui substâncias químicas que vão impedir esse bloqueio da apoptose. E vão estimular a apoptose da célula. Então essa célulazinha maligna que se formou, que vai crescer sem parar, no ambiente inflamado, ela adora. Aí é que ela cresce mesmo. Efeito do mel de abelha é anti-inflamatório, vai ajudar nisso aí. E também imunomodulador, ou seja, quanto mais o sistema imunológico estiver ativo, mais ele vai pegar essa célulazinha aqui que se formou de câncer e destruir ela, antes que ela vire um tumor. Entende? Agora, um produto natural maravilhoso que tem em todo canto. Aqui o Brasil é muito rico, ele tem uma flora maravilhosa, ele tem muita abelha. É um dos países que mais tem espécies de abelhas diferentes, é o Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores, se não o maior produtor do mundo de mel de abelha, própolis, geleia real, os produtos da apicultura, que ajudam muito a natureza. Porque se não existisse a apicultura, as abelhas estariam muito mais ameaçadas, sem dúvida alguma. O fato de existir a apicultura ajuda as abelhas a se proliferarem mais e a sobreviverem até. Senão elas já estariam extintas, muitas espécies delas. Então é muito importante existir a apicultura. E o mel de abelha nunca é retirado totalmente da colmeia. Se você não tirar uma parte do mel, as abelhas vão se sufocar de tanto mel. Então é importante retirar um pouco do mel. Isso não vai fazer mal nenhum para as abelhas. Então as abelhas não entram dentro do rol do veganismo. Para mim, não. A ideia vegana é interessante, a gente não prejudicar os seres vivos, mas em relação às abelhas, não prejudica. Aí eu discordo dos veganos nesse ponto. Concordo nos outros. Eu posso tomar mel quantas vezes ao dia? Uma vez ao dia. Só já é suficiente. Para você prevenir, já é suficiente. É um remédio, né? E não é para tomar direto, não é para tomar sempre. Se você é magro, tem insulina baixa, não engorda, pode tomar o mel 2 vezes por dia, até de barriga vazia mesmo, não tem problema nenhum. Nós somos filhos da natureza, nosso corpo humano é um produto da natureza do planeta Terra, e é essa mesma natureza que vai consertar ele, que vai curar ele. E a abelha nos fornece essas substâncias milagrosas, que é a geleia real. Eu fiz vídeo sobre geleia real já aqui. O mel de abelha também é outra coisa maravilhosa. E as pessoas só consomem mel de abelha geralmente quando estão com gripe, quando estão com alguma dor na garganta. Vai ser bom, vai ajudar, mas consumam mel de abelha. Se você for magro, não tiver obesidade, não tiver diabetes, não tiver pré-diabetes, pode consumir todo dia, a tua vida inteira. Se você é pré-diabético, consome depois de comer, uma pequena quantidade, porque esse é remédio que vai regenerar os teus órgãos, os tecidos. Ele tem substâncias que regeneram o organismo da gente.
Ele começa regenerando o próprio estômago. Quando bate no estômago, o estômago agradece você pelo mel. Porque ele é cicatrizante. Ele é regenerador. Ele é uma coisa maravilhosa. Ele é uma maravilha da natureza. Como é que uma pessoa pode, já vi médicos, inclusive, abrirem a boca para falar mal do mel, porque o mel tem açúcar. Mas não sabe o contexto em que esse açúcar está. Ele tem carboidrato, mas é saudável. Ele não é um açúcar branco refinado. Ele tem um monte de substâncias ali ao redor dele que impedem que ele seja nocivo para a saúde da gente. Agora, é óbvio que você não pode exagerar. Existem muitas substâncias no mel, que são os flavonoides, que estão numa combinação perfeita, estão numa forma perfeita, que vão atuar inibindo a formação do câncer. Ou seja, o câncer, a célula, não se malignizar. Tem produtos que vão inibir que uma célula maligna cresça, né, promovendo sua morte, sua apoptose, não é? E também impedindo que ela se prolifere, que ela cresça, que o tumor cresça. Aumenta a ação dos quimioterápicos que existem, que eles usam, da quimioterapia, diminuindo a resistência das células tumorais à quimioterapia. Mas é difícil, é praticamente impossível um oncologista prescrever isso aí para um paciente que está se tratando de câncer. Não é incrível? É impressionante. Mas eu recomendo que você procure na sua cidade um apicultor, um camarada que trabalhe com apicultura. Seja um apicultor, de preferência das antigas, que ele vai te orientar sobre a melhor geleia real. A pessoa que mais tem capacidade de orientar a gente sobre os melhores produtos da abelha são os apicultores. É isso aí. Ok, gente? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração. Até a próxima.